gente! Tudo bem com vocês? A gente vai falar mais uma vez sobre outro livro que está nos clássicos do vestibular, que é o Tio. E eu tenho mais uma vez a minha professora Maria Cecília que vai contar pra gente como é a história desse livro, Tio. Bom, primeiro vamos localizar o movimento literário, né? Tio, José de Alencar, é um livro do romantismo brasileiro. Então, assim, nós já temos que ler o livro sobre uma ótica do romantismo. Então, nós vamos saber que vai existir uma trama amorosa, nós vamos saber que alguém ou vai morrer ou vai ter que abrir mão do sentimento amoroso para que o outro seja feliz, porque isso é característica do romantismo, tá? Ele não é um romantismo muito meloso. Ele é um romantismo um pouco mais suave, vamos dizer assim. Se nós compararmos, por exemplo, com Lucila ou com algum outro livro do José de Alencar, que você fala, nossa, matou todo mundo, né? Porque não conseguia achar uma solução para a felicidade deles aqui. O Tio, ele consegue achar uma solução. O título, ele já é sugestivo, porque quando a gente fala Tio, aí se você não ouvir a palavra tio com L, você já acha que é do tio, meu tio, minha tia. Não é. Na verdade, o livro, ele nomeia o nome do livro é o apelido da personagem central, que é a Berta. Nesse livro, José de Alencar coloca um personagem que tem dificuldades de aprendizagem. Então, na época, eles não falavam pessoas com deficiência, não falavam débil mental, não usavam essas expressões, mas eles usavam uma que é idiota. Então, o Brás, ele é chamado idiota. Ele foi criado por um tio. Só que a própria família do tio não conseguia se adaptar, porque o menino não aprendia. O menino apanha muito na escola, né? Tem sérios problemas com palmatória. E a Berta, ela se compadece. E ela tenta achar um mecanismo de ensinar o menino. Isso é para explicar o título, hein, gente? Ela tenta encontrar um mecanismo que consiga atingir o menino de alguma forma, porque ela não quer que ele apanhe todos os dias. Aí onde ela começa, e ele começa a passar a mão na sobrancelha dela. E a sobrancelha dela fazia o desenho do tio. Aí ela falou assim, tio! E o menino começou a pronunciar, tio, tio. E ela, isso, tio. Aí ela começa a pegar coisas, objetos ou lembrar pessoas e associar com a letra. Dizemos assim que é a primeira manifestação do Paulo Freire, vamos dizer, em termos da psicodinâmica do ensino. E ela começa a observar que o menino aprende. Então aí ela vai falar, por exemplo, do M, o Miguel, como ele gosta do Miguel, então o Miguel, ele aprende o M. Ele não gostava da letra A, porque era do Afonso. O Afonso estava em cima da Berta. Como o Brás tinha um carinho com a Berta, né? Ele era apegado porque era a única que dava atenção a ele. O que acontece? Ele não gosta da letra A, mas as outras letras ele gosta. O problema dele era com a letra A mesmo. Aí daí vem o título do livro. A primeira parte do livro é muito complexa, porque é o presente, é extremamente complexa. Mas lá já vão aparecer todos os personagens. Vai aparecer a Berta, que é a personagem principal, a Linda, que é a amiga, são da mesma idade, né? Berta, Miguel, Linda, Afonso, o próprio Brás, eles são mais ou menos da mesma idade, 15, 16 anos, né? Até 18 anos, é uma faixa, que é o Afonso, que é um pouquinho mais velho. Depois nós temos a família do Luiz Galvão, a dona Ermelinda, que é a esposa dele, e a gente tem a Tudinha, Zana, o João Fera, João mesmo que usa a expressão, o Bugre. De início a gente tem uma ideia assim, nossa, esse cara é um estuprador, né? Tá aparecendo na história, ele persegue a Berta, ele vai fazer alguma coisa com a menina. Só que a gente precisa ler mais de 100 páginas até chegar à segunda parte do livro. Quando chega a segunda parte do livro, é todo um desvendar da história da primeira parte. Aí que nós entendemos por que a Zana mora lá naquela cabana no meio do mato, sozinha, por que ela é a louca, por que o Luiz Galvão esconde alguns documentos na gaveta, não deixa a esposa ver, por que o João Fera fica tão em cima da Berta, né? Aí nós vamos conhecer a história da Besita, mãe da Berta, só na segunda parte. E assim, a história ela é fantástica.
O enredo do livro trabalha questões sociais também, apesar de ser do romantismo. As questões sociais, tudo bem que elas são muito sutis no romantismo, mas, de certa maneira, já está anunciando, porque o realismo naturalismo é o que vai realmente trabalhar, né? Então ele trabalha um pouquinho a questão quando o dinheiro ele é um empecilho para a pessoa conseguir ser feliz, casar com a outra, vai trabalhar em 2 ou 3 situações. Ele trabalha essa questão do dinheiro interferindo na felicidade das pessoas. Ele vai trabalhar também que o herói romântico, para o herói romântico, nem sempre o bem vai prevalecer. Ele vai trabalhar a questão dos escravos, né, também, porque a Zana, ela era uma escrava, acaba cedendo a vida, né, embora ela seja depois colocada de lado lá, porque ela enlouquece e tal. Nós temos os escravos que trabalham na fazenda. Quando, num dado momento da história, alguém que você vai descobrir quem coloca fogo na fazenda do Luiz Galvão por um determinado motivo, não é o Luiz Galvão de imediato que vão para lá. Primeiro vão os escravos, né? Os escravos é que vão lá. O que seria o chefe, o que vai proteger todo mundo, ele vai ser o protegido, vamos dizer assim. Questões que para nós, por exemplo, quando você vai renunciar à sua vida para poder cuidar do outro, nem sempre isso é aceito. E nós vamos ter uma situação em que a personagem vai renunciar. Ela renuncia o amor, ela renuncia o estudo, ela renuncia a vida para viver em função de ajudar alguém. Então essa é uma situação que hoje ainda, eu acredito que está bastante presente. Muitas pessoas criticam. Como você vai largar a sua vida para ir fazer um trabalho voluntário? Como você vai deixar a sua noite de Natal para ir, não sei, ficar com os moradores de rua? Ou você vai passar 3 meses em tal lugar? E a sua família? Você vai criar uma família? Então ainda é uma situação, nem todo mundo aceita muito bem isso, quando você abre mão daquilo que é a sociedade para viver em função de ajudar o outro. Então muitas pessoas, quando terminam de ler o livro, elas falam assim: mas eu detestei o final da história, por que fulano não fez tal coisa? Por que ela não agiu de forma diferente, pensando nela? Porque ela faz exatamente o que muitos hoje ainda fazem, essa questão de abrir, né? Então a personagem, ela abre mão de um monte de coisa para viver em função de outros que precisavam muito dela. Você vai descobrir que não. Então, aparentemente, o livro é cansativo, só que quando você chega na segunda parte, que é o desenrolar, né, as verdades que vão sendo esclarecidas, o livro se torna bastante interessante. Todo mundo fala, às vezes alguém fala assim: mas eu não saio da página 20, vai. Mas aí a página 30, segue mais um pouco. Mas até quando? Quando eu vou descobrir as coisas? Lá depois da página 100. Tem uma linguagem do século XIX. O romancismo é anterior ao naturalismo, ao realismo. É um pouquinho mais perto do europeu do que o nosso conhecido. Exatamente. E a situação é mais perto do Brasil colônia do que do Brasil hoje. E assim, é interessante que a história passa no estado de São Paulo. O próprio Luiz Galvão vem para Campinas, o Ribeiro, o Barroso, né? A gente vai saber por que modifica os nomes da história. O Ribeiro, ele vem tratar do problema de herança que ele vai receber, ele vem aqui para Itu. Então assim, aí você fala: nossa, citou Campinas no século XIX, citou Itu, Então assim, o José de Alencar, ele traz mais para nossa região, vamos dizer mais assim, regionalista, né? É mais regionalista do que, não um regionalismo próprio, como os modernistas vão trabalhar, mas ele já sai um pouco do polo urbano, né? E vem para uma situação mais afastada, né? Mais para o campo, para a fazenda, né? Uma vida na fazenda, como é essa situação. Temos a corrupção também, só que é aquilo que eu falei para vocês. Os problemas sociais tratados no romantismo, eles são muito sutis. Então não vai esperar que você vai fazer uma análise profunda da problemática social, mas ela está dentro do texto. Uma ótica mais simples, mas está. Bom, gente, o livro dessa vez foi esse, o Tio. Como eu sempre digo, esse vídeo, essa conversa não substitui a leitura do livro. E como ela já disse, por mais que seja difícil no começo, vai até o final, lê tudo,
Já que começou, termina para ver o final da história. Então curte o vídeo se você gostou, se você tá se preparando para o vestibular e vai usar esse vídeo para alguma coisa. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum. Me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!